Gente, como a gente acabou de ver aí na reportagem, a participação de idosos no mercado de trabalho cresceu e tem crescido, né, bastante nos últimos anos. E para a gente entender melhor os motivos que têm feito a terceira idade permanecer mais tempo economicamente ativa, que a gente vai bater um papo com o professor Edson Trajano, que é economista e vai explicar esse movimento para a gente. Tudo bem, professor? Tudo bem, João? Olá, amigos da TV Novo Tempo, TV Setorial. Professor, 1/4 dos idosos ainda estão no mercado de trabalho. São pessoas com mais de 60 anos que elas continuam ativas. O que tem feito esses idosos eles voltarem para o mercado de trabalho, inclusive pessoas que já podem estar gozando da aposentadoria? São duas razões básicas. A primeira delas, o aumento da expectativa de vida das pessoas no Brasil. Nas últimas décadas, nós temos observado esse crescimento da expectativa de vida, exceto no período da pandemia, que nós tivemos uma mortalidade maior que a média, as pessoas estão vivendo mais. E aí buscam a qualidade de vida. E essa qualidade de vida acaba passando também por essa questão do mercado de trabalho. Ou seja, muitas vezes o sujeito não vai ficar em casa parado, ele vai ser muito mais ativo, participando ativamente da vida em sociedade. E o mercado de trabalho tem essa função. Uma outra coisa é o processo de transição do sistema previdenciário. Nós temos aí uma grande dificuldade de aposentadoria. A cada dia que passa, a aposentadoria é um pouco mais retardada, até em função desse processo de transição demográfica. Muitos idosos e poucos jovens nesse processo de transição demográfica. Então, ou seja, nós temos que pensar como eu posso financiar essa aposentadoria. E aí, qual o resultado? Nós temos uma fatia da população, uma faixa da população de 60 a 65 anos que não conseguiram a aposentadoria e tem dificuldade em manter esse orçamento financeiro familiar. Qual o resultado? O mercado de trabalho passa a ser essencial. E muitos aposentados também têm uma remuneração muito baixa para o seu padrão de renda. Então, o trabalho passa a ser uma grande possibilidade que você tem de aumentar a renda na unidade familiar. Um complemento da renda na unidade familiar. Professor, o que também chama a atenção, um levantamento feito pelo SEAD, é que 28% dos trabalhadores com mais de 60 anos têm emprego formal. Ou seja, a grande maioria se encaixa em outras formas de ocupações, né? A gente pode citar o emprego sem carteira assinada, trabalho doméstico, donos de negócio, ou seja, outras ocupações, né? Como isso pode acabar prejudicando a aposentadoria e os direitos trabalhistas dessas pessoas? De um modo geral, nós temos que pensar que essas mudanças na forma de contratação dos trabalhadores está presente para todas as faixas etárias. Nós tivemos uma reforma trabalhista em 2017 e isso permitiu novas formas de contratação desses trabalhadores. Mas entre os trabalhadores com mais idade, muitos deles já são aposentados. E aí eles preferem também fazer um trabalho em tempo parcial. Ou seja, é uma complementação de renda, não necessariamente eu preciso ter o mesmo ritmo que um trabalho em carteira assinada requer. Ou seja, todos os trabalhadores formais, exceto algumas categorias, têm uma jornada de trabalho de mais de 40 horas semanais. Então, será que esse aposentado também está interessado em trabalhar com toda essa jornada de trabalho? E muitas vezes ele ajuda muito no serviço doméstico. Não só fazendo o trabalho dentro de casa, mas levar um filho para a escola, ajudar no transporte de casa, nas compras e um monte de outras atividades que pode ser feita. Professor, a gente tem visto que pesquisas demográficas que a população brasileira está envelhecendo, né? Hoje o Brasil tem cerca de 30 milhões de idosos e as estimativas apontam que em 2050 esse número pode chegar a 90 milhões. Esse também é um fator que muda a participação dos idosos no mercado de trabalho? Isso, é importante essa questão, porque nós precisamos pensar, primeiro, o próprio idoso, fazer um planejamento de vida. Até quando eu vou trabalhar? Eu preciso pensar nesse tempo de trabalho pós 60 anos, porque serão muitos nessa faixa etária. E não há sistema previdenciário que vai dar conta, principalmente pagar uma boa remuneração a essas pessoas com mais de 60 anos. Então, é necessário um planejamento do indivíduo, mas também planejamento de políticas públicas junto às empresas para que nós possamos ter uma inserção mais produtiva dessas pessoas no mercado de trabalho. Professor, a gente falou até agora da parte do empregado,
Vamos falar um pouco da parte do empregador. A gente percebe um movimento dentro das empresas. Hoje você vai em lojas, em grandes mercados, você percebe que parte dos funcionários, ele tem uma certa idade, né? Ou seja, há uma recolocação dessas pessoas no mercado de trabalho hoje. Isso se deve à necessidade, como a gente vem falando até agora, de uma complementação de renda, por isso que essas pessoas estão voltando para o mercado de trabalho, ou da parte do empregador, também é interessante, por algum aspecto, que essas pessoas estejam dentro do grupo de colaboradores de uma empresa. Primeiro que nós temos que pensar, esse idoso é mais resiliente. Ele não vai espanar no primeiro problema que aparece dentro da empresa. Ele já tem uma vivência maior, experiência de vida, experiência profissional. Isso permite que você tenha um trabalho de qualidade. O segundo, o público que esses comércios, essas atividades econômicas têm. Ou seja, um idoso provavelmente vai ter uma paciência maior no atendimento em um caixa de supermercado de outro idoso. Então, eles vão ter um diálogo melhor e até o diálogo intergeracional. Ou seja, é importante a empresa pensar na troca de experiência entre profissionais com mais experiência de vida, experiência profissional, com os profissionais que estão chegando agora. A empresa ganha muito na contratação de idosos. Também os idosos vão ter uma melhor qualidade de vida nessa interação com as várias outras faixas etárias e principalmente pensando que ele vai continuar ativo, que esse é um aspecto importante. Professor, dá tempo para uma última pergunta? Deixa eu te perguntar o seguinte. A gente estava falando aqui que o número de contribuintes, se a gente for pensar na Previdência, pode chegar uma hora que a conta não vai fechar mais, né? Para a gente que está nessa fase de já começar a pensar numa aposentadoria, dá um medinho de chegar lá na frente e a gente estender demais esse período? Porque, por exemplo, quem está pensando numa regra hoje para se aposentar já passou por um processo de troca há algum tempo atrás e já jogou alguns anos para frente. E não é claro, por exemplo, que isso é uma coisa fixa. Isso pode mudar o ano que vem novamente. Excelente pergunta. Então, isso tem acontecido não só no Brasil, como no mundo inteiro. O tempo para aposentar cada vez, nós estamos tendo um adiamento das aposentadorias. E no Brasil não vai ser diferente. Eu vejo em institutos de previdência pública, por exemplo, vários funcionários reivindicando, não pode mudar a regra previdenciária. Eu sou um dos que defendo, tem que mudar a regra previdenciária. Nós temos que pensar qual o grupo que vai financiar esses aposentados. O planejamento financeiro é importante, tanto para os institutos de previdência, seja a Previdência Geral ou os institutos próprios de previdência, mas também pensando para os indivíduos, ou seja, qual a expectativa que eu tinha de aposentar quando eu comecei a trabalhar há 30 anos atrás? A expectativa é que eu poderia aposentar com 30 anos de trabalho. Hoje eu já estou com 33 anos de trabalho. E qual o resultado? Eu não vou conseguir aposentar com 35 anos de trabalho. Então, provavelmente, eu vou trabalhar mais de 40 anos. E meu filho, com certeza, vai trabalhar um prazo maior ainda nessa situação. Então, nós temos que fazer um planejamento e não pensar, marcar o mandato, ou seja, eu vou aposentar com 60 anos, com 65 ou 70 anos. Não vamos fazer a conta pensando no passado, e sim fazendo a conta para o futuro, e esse futuro, um futuro com muito mais idosos e muito menos pessoas contribuindo. Professor, queria agradecer mais uma vez, sempre gentil em atender a gente aqui. Obrigado, viu, por estar aqui mais uma vez com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e é sempre importante fazer um planejamento de vida e nesse planejamento já colocar a questão da aposentadoria. Tá certo. Um abraço, professor. Obrigado. E olha só, no próximo bloco a gente volta com a previsão do tempo e também com informações para quem mora em Guaratinguetá e recebe o benefício do Bolsa Família. Isso e muito mais em instantes, a gente volta em 2 minutos.